A gente continua falando sobre o caso Daniel Alves, porque está na linha conosco o Marcelo Huck, ele que é professor de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Direito Internacional. O caso chama atenção principalmente por causa das diferenças aqui do Brasil, né? O Daniel Alves hoje foi prestar esclarecimento, foi levado a um juiz e já teve a prisão preventiva decretada. Isso pode dizer que a gente tenha talvez aí provas mais robustas deste caso, ou realmente é uma diferença do sistema penal espanhol? Uma boa tarde para você, professor. Seja bem-vindo à Band News FM. Boa tarde, muito obrigado. Esse é um caso que atrai um interesse muito grande sob o aspecto até do direito internacional. Você veja que nós temos aí um indivíduo que tem nacionalidade brasileira, tem residência no México e está sendo acusado de um crime na Espanha. Ou seja, nós temos aí 3 legislações nacionais envolvidas numa mesma situação, o que demonstra que nós precisamos resolver essa situação, para que não haja um conflito entre essas 3 leis envolvidas, a da nacionalidade dele, a da residência dele e a do local onde ele está sendo acusado de cometer um crime. Felizmente aí a solução é simples, porque trata-se de uma norma de direito penal e o direito penal é essencialmente territorialista. Vale a lei do local onde o crime é cometido ou se acusa alguém de cometer um crime. E nós sabemos que determinados atos são crimes num lugar e não são crimes no outro. No caso concreto, a lei da Espanha, que é extremamente rigorosa, se aplica aos casos de assédio de qualquer natureza. E nós estamos efetivamente numa situação em que o Daniel Alves agora está sujeito a uma acusação de uma vítima, ou de uma alegada vítima, de um assédio sexual que teria durado não mais que 47 segundos, mas a lei hoje na Espanha, e eu acredito que no resto do mundo, ela é muito severa nesse sentido, não importa se é 1 hora ou se é 1 minuto, na realidade, se houve o ato de assédio, ele vai ter que responder por ele. O grande problema, e todos nós sabemos, que essa é uma situação penal nova, eu digo, no mundo inteiro se passou a penalizar o assédio muito recentemente, é uma experiência recente para todos nós, em qualquer país do mundo, e efetivamente o grande problema reside na prova. O direito penal é um direito que vive essencialmente de prova, e nesses casos a prova é de muito difícil obtenção. O que a gente tem, no mais das vezes, é um confronto de declarações, é um confronto de afirmações. A vítima alegando que foi assediada ou violentada ou até estuprada, no pior dos casos, e o acusado negando. No caso concreto, a gente tem aí as cenas gravadas na própria boate, que demonstram que efetivamente a moça foi ao banheiro, como acabamos de ouvir, uma entrada unissex, e o Daniel Alves entrou em seguida nesse local, que não é gravado, ou seja, não há gravação do que ocorre lá dentro. O que a gente tem é a saída imediata dela, segundos após, menos de 1 minuto após, e a saída dele em seguida. Ele retira-se na sequência da boate, e o que a gente tem são cenas dela, da moça, desesperada, enfim, chorando e sendo aí consolada pelas amigas. O que ocorreu, na verdade, o sistema penal espanhol é distinto do nosso, mas na essência os atos podem ter nomes diferentes, mas eles têm um rito bastante parecido. No caso concreto da Espanha, a instrução policial que funciona para a gente sob a condição do advogado, na Espanha eles fazem através de um juiz instrutor. Se a gente puxar pela memória,
houve aí no passado aqui no Brasil, no passado recente, até uma tentativa de se criar um juiz de instrução. Até agora, isso não há na Espanha, isso já há uma juíza de instrução que ele se apresentou para depor, foi detido para depor, imediatamente após a deposição, a juíza decretou a prisão preventiva dele. Prisão preventiva, e no fundo ela tem uma finalidade muito parecida com a nossa, que é evitar que o acusado, na verdade, nós temos aí só um acusado, ele não há prova nenhuma, nem condenação de crime, que o acusado primeiro fuja, né, e saia do país, no caso, por exemplo, se ele viesse para o Brasil, ele não seria extraditado, porque o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, ou que não pudesse alterar as provas. Então ele está preso e de uma forma grave, sem direito a prestar fiança, pelo que eu fui informado, o que a imprensa está noticiando. É uma situação grave em que, enfim, infelizmente nós já temos visto isso até com outros jogadores de futebol. Me lembro agora do caso do Robinho, que no caso ali a prova era mais evidente. Aqui nós temos uma duplicidade de declarações. E aí realmente é um caso duro para o judiciário espanhol, porque condenar alguém nessa situação sem uma comprovação material é difícil, mas, por outro lado, existe toda uma cultura que vem se modificando rapidamente no sentido de punir qualquer tipo de... começamos pela punição do estupro, depois nós fomos andando, e hoje em dia, se você pegar no braço de uma mulher ou vice-versa, isso já caracteriza um assédio. Então a legislação ficou muito rigorosa, e quanto mais rigorosa, mais necessária é a prova, porque você condenar alguém rigorosamente sem uma prova suficientemente convincente, você está correndo o risco de fazer uma injustiça. Doutor, enfim, é isso. Pergunto para o senhor também, o nosso colega, o Alessandro de Lorenzo, ele me alerta que o Daniel Alves tem cidadania espanhola desde 2006. Isso acaba mudando o processo? Na realidade, eu poderia até de alguma forma beneficiá-lo, porque ele não é estrangeiro, né? No caso aí, ele mantém uma dupla nacionalidade. Não sei como é que ele conseguiu, se por naturalização. Não sei se ele perdeu, olha, na verdade também nem sei se ele perdeu, porque em determinados tipos de nacionalização você perde a nacionalidade brasileira. Então esse detalhe eu sinceramente não conheço. Mas o fato dele ter nacionalidade espanhola não muda nada para o bem ou para o mal, porque acredito que ele vai ser julgado como um nacional espanhol ou como um estrangeiro por ter cometido um crime na Espanha. Então, esse é o quadro. Eu acho que a nacionalidade dele não vai pesar, creio eu, na decisão do juiz ou da juíza. Os próximos passos a partir de agora, então, depois que ele passou por esse juízo de instrução, justamente prossegue, portanto, as investigações, tem que ser apresentada uma denúncia, né? A denúncia não formalmente ainda apresentada, isso vai ser apresentado, enquanto isso ele seguiria preso, caso os advogados não consigam nenhum habeas corpus, e aí se espera o julgamento. E, por tempo indeterminado, ele ficaria preso nesse caso. Pois esse é o lado, vamos dizer, mais complicado para os advogados dele, porque nessa situação você tem, e você lembrou bem, isso vai terminar, essa fase processual vai terminar com uma denúncia ou um arquivamento, que isso tudo é conduzido por essa juíza de instrução que eu falei lá atrás. Ela vai conduzir as investigações, vai coletar as provas, vai ouvir novamente a vítima, ou pelo menos a suposta vítima, as amigas que atenderam naquele momento, já ouviu o acusado, né? Talvez vai ouvi-lo novamente, e aí ela vai decidir se faz ou não a denúncia. Feita a denúncia, ele vai se defender, e aí sim teremos uma decisão de um juiz de primeira instância penal. O que é problemático
é que, eu, sinceramente, se houver a devolução do passaporte dele, ainda mais, e aí talvez o De Lorenzo tenha uma certa razão, dizer, não, mas ele é um cidadão espanhol, ele devolve o passaporte espanhol, isso seja uma situação atenuadora para conseguir, pelo menos, a prisão, sim, manter a prisão preventiva, mas estabelecer um valor de fiança para que ele não saia do país, mas possa se defender em liberdade dentro do território espanhol. Isso, eu acredito, sinceramente, que isso deva acontecer. Eu não penso que haja aí deva haver um rigor tão grande quando ainda não se deu a oportunidade dele se defender. Ele simplesmente prestou uma declaração pessoal. Ele não teve nenhum advogado que foi analisar que, segundo o artigo tal do Código Espanhol, se você for lateral direito, tem um julgamento distinto, se você for lateral esquerdo é pior, enfim. Realmente aí caberá uma defesa. Então não houve nem essa defesa. Eu acredito que mantê-lo preso não vai modificar a prova, ele não vai. Porque o que tem, tem, o que não tem, não vai ter. Fugir do país é mais difícil, porque se ele tiver o passaporte retido, ele não sai. Então eu acredito que, com um pouquinho de bom senso, ele vai ter uma grande dor de cabeça. Mas melhor ter uma dor de cabeça andando pelas ruas de Madrid do que ter uma dor de cabeça dentro de uma prisão espanhola.